bom com vocês? Então, gente, isso aqui é mais um vídeo do quadro Saindo do Armário, onde a pessoa vem, conta a sua história, como foi o seu processo de descoberta, de aceitação e como foi se assumir, como foi essa saída do armário. E nesse vídeo teremos a história da Yolanda, uma história muito interessante, viu, gente? Antes de começar o vídeo com a Yolanda, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele joinha, que é pra ajudar a gente, vai. Por favor, tô pedindo com carinho. Beijão, gente. Olá, eu sou Yolanda, eu tenho 26 anos de idade, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo faz uns bons anos já. Eu sou bissexual e sou uma mulher cis. Processo de descoberta, se eu for falar dele aqui muito detalhadamente, eu acho que eu vou fazer um vídeo de uns 50 minutos. Mas, assim, de forma muito resumida, foi uma coisa muito esquisita e foi muito mais um processo de autoinvestigação do que qualquer coisa. Eu passei a minha vida até o ano passado, ou seja, foram 25 anos de idade, achando que eu era uma mulher lésbica, tipo, ponto. Eu comecei a questionar muito isso quando eu comecei a conviver com homossexuais de forma mais próxima. Porque eu cresci numa cidade bem conservadora, no sentido de, tipo, ser uma cidade que tem uma cultura muito ligada à igreja, a galera é muito cabeça fechada. E quando eu me descobri nessa cidade, tipo, eu descobri que eu gostava de mulheres, eu descobri que eu me atraía por mulheres e que eu me relacionava com elas, que eu queria me relacionar com elas. Isso foi, tipo, a primeira coisa que eu descobri sobre a minha vida sexual em geral. E isso foi, sei lá, no início dos anos 2000, ou seja, faz um bom tempo. Quando você tá num lugar talvez um pouco mais fechado e você descobre que você se atrai por pessoas do mesmo gênero que você vai direto pro lugar seguro. E o meu lugar seguro foi começar a conviver com outros gays e outras lésbicas. Então eu já descobri que eu gostava de mulheres, no caso de meninas. Eu comecei a me enfiar no lugar seguro que era o meu grupo de amiguinhos GLS na época. Então, pra mim, nunca foi uma opção a bissexualidade. Sempre foi uma coisa que eu nunca me questionei sobre. Eu descobri que eu gostava de mulheres e eu comecei a me relacionar com mulheres. Então, se eu realmente gostava de mulheres e me relacionava com mulheres, pra mim não fazia sentido procurar outra coisa, porque a vida na minha cabeça acontecia de uma forma muito binária. Então, eu descobri que eu gostava de mulheres, então não tinha mais o que descobrir na minha vida. Plot twist, tinha. Eu passei muito tempo assim. Eu tive um namoradinho na minha adolescência com uns 16 anos de idade. E não era assim a pessoa que eu mais sentia atração na minha vida. Então eu pensei, nossa, eu devo realmente ser lésbica, já que eu tentei isso aqui e não deu certo. Só que, tal qual qualquer pessoa de qualquer sexualidade, não significa que eu vá sentir atração por todas as pessoas do universo. E aí eu tirei pra mim que eu era lésbica e pronto, acabou, foi a minha prova. E eu comecei a namorar uma mulher, que foi a minha primeira namorada, que foi a primeira pessoa com quem eu transei. Foi, tipo, meio que meu primeiro tudo, assim, de uma forma mais concreta, mais séria. E a gente ficou junta por uns bons anos, a gente ficou junta por uns 4 anos. E pra mim eu não tinha muito mais o que procurar na minha vida. Eu fui vivendo a minha vida assim, não fui me questionando muito, eu nunca
tive nenhuma atração reprimida por homens, nem nada do tipo. Eu só fui vendo a minha vida de acordo com o que eu achava que eu gostava e era só isso. Até que eu comecei a conviver com pessoas bissexuais de forma mais próxima. Quando eu comecei a ter essa convivência e a entender que a bissexualidade era uma opção séria, não era uma coisa do tipo... Todas as pessoas que eu conheci durante a minha adolescência que eram classificadas como bis eram aquelas pessoas que tinham aquela vivência padrão, que, e todo mundo fala que é confusa, que uma hora fala que é sapatão e outra hora fala que é hétero e tudo mais. Não tinha aquela coisa séria. Nunca tinha visto uma pessoa bissexual ver a vida dela, sair, comprar pão e viver uma coisa normal, sabe? E ser uma pessoa que tem o seu afeto por mulheres levado a sério e que consegue viver a vida dela sem estar necessariamente classificada de uma forma monossexual. E quando eu comecei a conviver com isso de forma mais aberta, eu comecei a me questionar muito sobre como eu me sentia de uma forma geral, sobre a minha sexualidade e como que isso influenciava em como que eu ia viver a minha vida. Foi um período bem confuso, na verdade, porque eu não tive nenhum príncipe encantado que eu conheci e que me fez perceber, nossa, eu gosto assim de homens. Foi muito mais uma autorreflexão sobre a minha vida e sobre, tipo, coisas que eu nunca tinha me permitido experimentar, viver. Eu nunca tinha me aberto para várias experiências, porque, para mim, se eu tinha comido chocolate, eu tinha descoberto que eu gostava de chocolate, então eu não precisava comer nenhuma outra coisa na minha vida. E pronto, acabou. Eu comecei a sentir que eu precisava me abrir um pouco mais para essas experiências para poder tirar esses questionamentos da minha cabeça e bater um martelo na minha vida. E daí foi quando eu resolvi efetivamente me abrir a me relacionar com homens de forma afetiva e sexual. Afetiva ainda é uma dificuldade, confesso, mas foi quando eu comecei a me abrir e foi ainda mais confuso, porque aí eu tive uma comprovação de que eu efetivamente não gostava só de mulheres. E aí a coisa começou a complicar um pouco mais na minha cabeça, porque eu vivi a minha vida inteira como lésbica. Eu vivia dentro do meio lésbico politizado. Eu me entendia assim, eu politizava muito a minha sexualidade. E pra mim foi um baque muito grande dentro de como eu me identifiquei, de como eu construí a minha identidade a vida inteira, perceber que aquela não era a minha identidade. E que aquilo não me representava. E que, tipo, foi como se eu estivesse perdendo uma parte de mim. Foi muito esquisito. E isso foi uma coisa psicologicamente muito pesada também. Porque envolveu eu me abrir a me relacionar com um grupo de pessoas que até então eu sempre critiquei politicamente, me abrir a uma experiência que eu mesma criticava enquanto eu me entendia como lésbica e a me apresentar de uma forma socialmente dentro do meu meio em que eu sabia que eu ia ter várias das minhas experiências completamente apagadas e completamente deslegitimadas. E foi a primeira coisa que aconteceu. De eu começar a me afirmar como bissexual, não necessariamente de uma forma super politizada ainda, mas de eu falar, olha, não sou lésbica. E eu começar a ouvir coisas do tipo, nossa, ela deve ter achado uma rola encantada. Coisas que também são transfóbicas, inclusive. Nossa, ela deve ter achado um príncipe encantado. Uma vez, numa discussão no Twitter, uma menina virou pra mim e falou, tira a rola da boca antes de falar. E eu fiquei tipo, mano, sabe? A minha vida inteira eu nunca tive que ouvir isso e agora eu virei uma pessoa que todas as experiências afetivas e sexuais foram reduzidas a se eu já chupei uma rola na minha vida e a quantas aconteceram e etc, e etc. E uma coisa extremamente misógina e bifóbica e tipo, ridícula.
E eu tava só vivendo a minha vida, sabe? Foi um processo muito complicado pra mim. Essa parte de não só de me descobrir, como de me entender, efetivamente de me aceitar. É um processo que ainda rola. Não é uma coisa que hoje eu vou falar que eu tô 100% em termos, porque eu não tô. Eu ainda ouço muitas coisas que me chateiam. Eu ainda preciso aprender a lidar com uma construção de identidade nova. Para mim foi uma coisa muito complicada ter essa redescoberta na minha vida dentro do próprio meio LGBT, porque o meio LGBT é muito violento com pessoas bissexuais e com pessoas multissexuais em geral. A gente se descobrir, a gente acha que a gente vai se descobrir dentro do meio e que vai ser legal e que você vai ser aceito, porque teoricamente você tá ali no meio de pessoas que já passaram por muita merda na vida em relação à sexualidade delas. Só que elas olham pra você quando você se redescobre ali dentro daquele meio e elas entendem como se você tivesse dado um passo pra trás, como se você tivesse virado hétero, como se você estivesse tentando se encaixar na norma de alguma forma. E eu nunca quis me encaixar na norma. Eu continuo sendo uma pessoa LGBT. Não foi um downgrade na minha vida ter me descoberto bissexual, ao invés de ser uma mulher lésbica. E as pessoas, elas agem dessa forma dentro do meio LGBT. Isso foi uma coisa extremamente complicada, isso foi muito difícil. O meio lésbico é muito fechado pra bissexualidade. Foi muito complicado pra mim perceber que eu tinha me tornado uma pessoa que tinha deixado de ser opção afetiva para mulheres que eu admirava, que eu tinha me tornado uma pessoa que para elas era inconveniente me ver falando sobre minha sexualidade, para elas era inconveniente me ver falando sobre as relações que eu tinha ou que eu deixava de ter, sobre as pessoas que eu queria ou não queria me relacionar, porque isso fugia do que era esperado de como eu me comportasse dentro desse meio específico. E foi um processo muito complicado, na real, me desapegar do que era esse meio que ajudou a moldar toda a minha identidade e que era um espaço seguro para mim e deixou de ser um espaço seguro e se tornou um espaço de violência, se tornou um espaço de constrangimento, se tornou um espaço que começou a pesar psicologicamente para mim. Eu lembro que logo no início, assim, entre me descobrir versus começar a falar sobre isso com as pessoas, eu tinha medo de falar sobre isso com as minhas amigas mais próximas e de ouvir merda, de serem pessoas que iam se afastar de mim de alguma forma. Muito felizmente eu tive apoio de pessoas maravilhosas, assim, que me ajudaram, que me ouviram, que nunca me trataram de forma escrota, que se falaram alguma coisa problemática foram abertas a ouvir e a tentar desconstruir esse tipo de pensamento. Mas, em geral, eu tive muito receio. E parece uma inversão de valores muito bizarra. Porque você tá num meio que, teoricamente, é um meio de pessoas que são desviadas da norma. E você tem medo de se reassumir como uma outra letra do LGBT. Porque você vai sofrer violências dentro daquele meio. E isso é uma coisa muito complicada e é uma coisa que a gente não consegue falar de verdade. Porque as pessoas, elas não são abertas a ouvir sobre isso. Bifobia ainda é uma coisa tratada como segundo plano. Tem gente que abre a boca pra falar que nem existe. Então é muito complicado você tentar virar e falar, cara, não fala isso. As minhas experiências são válidas. Eu sou uma sexualidade completa. Eu não virei hétero. O fato de eu ter me descoberto bi e antes eu achar que eu era lésbica não significa que a bissexualidade seja uma fase ou que eu tenha sido uma lésbica que foi curada de alguma forma. E eu tinha muito esse receio também em relação a sair do armário para outras pessoas e para minha família, porque eu pensava que as pessoas iam ter essa visão de mim, de que eu fui curada de alguma forma. Isso era uma coisa que me chateava muito, me consumia muito, depois de levar anos e anos da minha vida
construindo um lugar seguro para mim em relação a minha mãe, em relação aos meus amigos, em relação ao meio de trabalho, em relação a várias coisas. Eu ter que destruir tudo isso e as pessoas acharem que eu fui curada de alguma forma. O que não é verdade, obviamente. Foi um período complicado. Ainda é complicado com algumas coisas. Ainda é muito recente pra mim. Mas tem sido uma jornada bem divertida em vários pontos, assim. Eu conheci pessoas incríveis, que são pessoas que me apoiaram muito e que me ajudaram muito nesse processo inteiro. Eu descobri que várias pessoas do meu meio eram pessoas incríveis sobre isso também, apesar de eu ter muito receio sobre falar com a minha família, pelo menos com a parte da minha família que importa, que no caso é minha mãe. Também foi uma coisa muito tranquila. Ninguém agiu como se eu tivesse sido curada. Eu tive uma abertura relativamente boa sobre isso. Tem sido, assim, bem incrível. Eu consegui me apropriar da bissexualidade como uma identidade que efetivamente me contempla e me apropriar disso enquanto eu ainda me entendo e me afirmo como LGBT sem sentir nenhum receio sobre isso, que pra mim é o que mais importa. Eu continuar conseguindo me reafirmar, eu consegui ter orgulho de falar o que eu sou, que era uma coisa que eu tinha muito receio no início. Eu lembro que quando eu me descobri, quando eu comecei a falar sobre, eu tinha essa noção de que era uma coisa que eu não ia comentar muito sobre, porque eu não queria que a minha sexualidade se tornasse o centro da minha vida. Só que o fato de eu falar da minha sexualidade de uma forma orgulhosa, de uma forma politizada, não significa que ela é o centro da minha vida, o centro da minha personalidade, mas que é importante reafirmar isso e que é importante que as pessoas entendam. E também é importante ter essa visibilidade para que outras pessoas consigam olhar e entender que elas podem ter passado por uma experiência parecida com a minha e que tem pessoas que passaram por isso e que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você se redescobrir, tá tudo bem você não agir de acordo com o que se espera que você aja de alguma forma, apesar de parecer uma inversão de valores muito esquisita, ainda funciona dessa forma. E agora eu consigo viver a minha vida com muito mais tranquilidade. Eu consigo falar sobre isso com mais tranquilidade. Eu consigo politizar isso, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E eu acho que é muito necessário que a gente consiga politizar a bissexualidade. Porque nós somos um grupo gigantesco, com 1000 tipos de vivência, 1000 formas de descoberta, de redescoberta, 1000 formas de se relacionar, 1000 formas de se entender. E nós temos muitas coisas nossas pra gente conseguir conversar entre si. Só que muitas vezes a gente fica perdido, anexado à heterossexualidade ou à homossexualidade, com receio de afirmar o que a gente realmente é. Mas a gente é. E é isso. E a gente precisa conversar sobre isso, falar sobre isso, mostrar isso, falar sobre todos os tipos de experiência que a gente pode ter, ou sobre o máximo possível. Explicar para as pessoas que tá tudo bem, cara. Tá tudo bem você não se encaixar numa caixinha monossexual e se atrair por um gênero só. E que as suas experiências não são menos válidas, você não é menos LGBT, você não se torna heterossexual, seu sofrimento psicológico é válido. Você não deixa de ser uma pessoa LGBT se você tá numa relação vista como heterossexual na sociedade. Você pode ter uma vivência que você não explorou muitas coisas do jeito que você gostaria de ter explorado. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem você viver da forma que você quer, da forma que você conseguiu viver até agora. Tá tudo bem você ter medo de sair do armário também. Tá tudo bem você ter receios em relação a si mesmo. Só que você tem apoio pra isso, cara. Você tem outras pessoas aqui, tem um grupo de pessoas aqui que tá preocupado e que tá falando por você e que tá pronto pra te abraçar no que você precisar.
E isso pra mim foi uma coisa incrível, sabe? Descobri que eu tinha pessoas que iam me entender, independente delas terem passado as mesmas experiências que eu ou não. Isso foi importante. Ter essa visibilidade de outras pessoas bissexuais na minha vida foi uma coisa muito importante. E eu sinto que eu fico muito feliz que essa galera mais jovem tem mais uma visibilidade em relação a isso do que o que eu tinha na minha época. Porque pode parecer que não, mas sei lá, 10 anos fazem muita diferença. Então a galera que era mais jovem nos anos 2000 e a galera que era mais jovem lá em 2015 já tem uma diferença. Vocês tiveram. Teve uma galera que teve uma proximidade maior com algumas coisas. E também tá tudo bem você se descobrir um pouco mais velho na sua vida, cara. Você não tem idade pra se descobrir. Isso independe, você não tem idade pra se descobrir gay, pra se descobrir lésbica, pra se descobrir trans, você não tem idade pra se descobrir bi, pra se descobrir pan, pra se descobrir nada. Não existe isso. Isso foi uma coisa que martelou na minha cabeça por muito tempo. Que eu tava velha demais pra passar por isso de novo. Mas isso não existe. Tipo, qualquer momento é um momento válido pra você se questionar e pra você repensar a forma que você vive e o que você sente. E acho que meio que é isso sobre a minha experiência em geral. Eu não sou uma grande produtora de conteúdo, então eu não tenho muita coisa pra me divulgar. Mas quem quiser seguir uma pessoa muito chata pode me seguir no Twitter, @Iolinda. Eu posto fotos da minha gata, que tá ali atrás dormindo, inclusive, atrás da minha almofadinha. E acho que é isso. Não sei encerrar as coisas. Perdão.